Se todos os cristãos, da mesma forma que usam o álcool em gel, abrissem a Bíblia e lessem um trecho dela, estaríamos mais perto de Deus e longe do vírus mortal do pecado. Irmãos, é interessante a nossa mente, porque... Posso pedir um favor para vocês? Para sentarem aqui, senão eu vou ter que ficar orando. Dá para dividir aqui, ó. Você senta ali, ó, por isso. A nossa mente é interessante, por quê? E obrigado por ajudar. Os seus neurônios, todas as sinapses, é bem interessante, funciona de maneira extraordinária, mas quando chegamos aqui na frente, parece que tudo não funciona, dá um branco geral. E é por isso que a gente depende de Deus. E é com tremor primeiro que estamos aqui. Com frio na barriga, e dependemos também, para quem não gosta muito do Alzheimer, uma pequena anotação aqui também. Então, na dependência de Deus, lembrando que o vírus que pode nos deixar impuros é o pecado, nós vamos falar sobre o profeta Amós. Deixe a sua Bíblia aberta, eu vou ver se isto aqui vai funcionar, eu acho que sim. Mas temos aqui Vitor, Vanessa, Rosenberg e Ada devem estar vendo, Hugo e Anita casaram há pouco tempo, eu lembro rapidamente desses, né? Danilo e Mari também estão namorando. O Diogo, né, e a Diana. Tem uma carta que um jovem escreveu para sua amada e disse o seguinte: minha querida, eu vou tentar lembrar de quase tudo. Estou ansioso por vê-la. Não importa o que aconteça esta semana, mesmo que não haja trens, ônibus e vans, mesmo que a Covid me impeça de pegar uma condução, eu caminharei até você. Não importa o que aconteça na minha vida, no meu emprego, na minha casa, eu irei até você. Não importa o que aconteça em qualquer outra parte do mundo, eu vou transportar as ruas, os montes e qualquer outra coisa que estiver diante de mim e à minha frente e sendo um obstáculo para a minha vida. Tenha certeza que eu estarei com você neste sábado, se não chover. É isso aí. Até onde você iria por alguém que você ama? Ou até onde você não iria continuar sendo hipócrita por alguém que você diz amar? Até onde você iria para ver o seu time de futebol? Ao Equador, vê-lo perder de 5-0? É duro falar isso, irmãos, mas foi verdade. Até onde você iria para ver uma bela paisagem? Faria uma trilha? Aqui a gente tem ali o Mendanha, a trilha do Perigoso, mas para longe de nós aqui, podemos subir a Pedra Bonita e ver boa parte do Rio de Janeiro e toda a sua beleza. Até onde você iria pelo Senhor? Até onde você iria pelo seu Deus? Eu quero levá-los, vamos ver se vai funcionar. Vai funcionar? Vai funcionar, vai funcionar. Ih, Rodrigo, está funcionando não, passa aí para mim então. Rodrigo, passa aí para mim. Até onde você iria? Eu queria que você pensasse nisso hoje. Até onde você iria? A gente vai estar olhando para o profeta Amós, deixe a sua Bíblia, o celular aberto aí, o computador, seja o que for, porque nós vamos ler alguns trechos deste profeta. E vamos ver até onde ele conseguiu chegar. Valeu, esse aí está ótimo. Eu quero levá-los vocês lá para o século 8, antes de Cristo. Anos 760, 750, 740, aproximadamente esse período aí, que foi o período do profeta Amós. Eu quero que você olhe para aquele mapa, eu acho que deve dar para ver pelo menos as coresinhas verde e rosa, né? Aquilo é um rosa, um lilás. Acima, o reino do norte, abaixo, o reino do sul. E ali é como estava dividido na época do profeta Amós. Cronologicamente, Amós, junto com Isaías, seriam os primeiros profetas. Não é esta ordem que está na nossa Bíblia. Mas eles seriam os primeiros ali dos chamados profetas literários, ou dos profetas que tem escritos aqui. Porque muitos outros vieram antes dele. Elias, Eliseu, Samuel, e não tem livros, né? Samuel tem 1º e 2 Samuel, mas não tem livro de Elias, de Eliseu, do profeta Gade, de Natã. Mas esses profetas que estão aqui, eles escreveram, deixaram seus escritos, né? Deixaram as suas narrativas aqui. E Amós está ali no século 8. E é fácil de datar isso, porque logo no primeiro versículo do seu capítulo, ele cita 2 reis. Um do reino do norte, que é Jeroboão II, e um
do reino do norte, isso mesmo, e Uzias do reino do sul, em Judá. Mas é interessante que, além de citar isso, Amós tem uma experiência diferenciada com Deus que nós estaremos vendo hoje, né? Os profetas, de forma geral, eles tinham algumas linhas para falar com o povo. Falavam do monoteísmo ou da monolatria, falavam da esperança de salvação, falavam do dia do Senhor. E muitos desses profetas considerados menores, né? E menores não por desprezo, foi Agostinho que cunhou essa frase de profetas menores, mas muito mais pelo conteúdo da sua escrita, pela quantidade de letras que eles têm, né, nos seus escritos, foram chamados de menores, não em importância, mas menor em literatura escrita. Eles tinham até, alguns são chamados de profetas sociais, ou profetas das injustiças sociais. E os profetas sempre falavam a respeito da moral, a moral social, a moral política e a moral religiosa. E Amós, como tantos outros, ele vai falar francamente ao povo de Israel. Passa aí, Rodrigo, que não quer passar. Deu ruim aqui. Amós, então, nessa questão da moral social, política e religiosa, isso meio que se misturava no povo de Israel. Ele mostra à nação de Israel que todo pecado é um atentado, é uma afronta, é uma rebeldia, é uma injustiça contra o Deus da justiça. E quando ele cunha essa palavra sobre o Deus de justiça, o livro de Amós fala de justiça e retidão, grande parte do seu livro. Fala sobre justiça e retidão. Ele fala de uma justiça de forma universal, de um Deus que alcança todos os povos. Ele faz uma coisa que alguns profetas não estavam acostumados a fazer, pregar pelas nações vizinhas também. Ele fala a Edom, a Moabe, a todos os outros 6, 7 povos ao redor. Fala a Judá e fala também a Israel. É um profeta que tem a amplitude de mostrar um Deus universal, de um Deus que está no comando de tudo, de um Deus reto, que quer justiça em todas as coisas. Então, justiça e retidão são os temas centrais de Amós. Eu acho que funcionou aqui, gente. Voltei. Vai. Opa. Isso aí é menos uma escultura, né, feita por Aleijadinho, um dos nossos grandes artistas. E aí ele prefigura, ou pelo menos ele diz que esta aí, na imagem, seria a foto ou a semelhança do profeta. Apenas como ilustração mesmo e curiosidade artística, que a gente às vezes tem medo das imagens, né? Talvez porque a nossa fé é muito fraca e a gente vê algumas coisas e começa a adorar. E esquecemos de adorar aquilo que não vemos, que é o nosso Deus. Até onde você iria pelos pobres ou necessitados? Esse é um dos temas principais de Amós. Não prego a teologia da libertação, mas os pobres aqui são aqueles que são massacrados pelos que têm dinheiro, poder, status, e talvez até por mim e por você, quando deixamos de ajudá-los, quando deixamos de acompanhar. Até onde você iria pelos pobres, pelos necessitados, por aqueles que ainda não enxergam a palavra de Deus, não sabem ler a palavra, não conseguem entender a palavra, são pobres. E pobres da palavra. O texto que nós vamos ler, Oséias capítulo 8, eu acho que é isso mesmo, 8. 8 de 4 a 6. Diz assim, 8 de 4 a 6. Ouçam isto, vocês que pisam os necessitados, destroem os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E os sábados para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a quantidade, aumentando o peso e enganando com balanças desonestas, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo. O profeta fala aqui, não é para algumas pessoas, ele fala aqui para aquelas pessoas abastadas, ele fala aqui para a liderança religiosa de Israel. Ele fala aqui para aqueles sacerdotes e profetas que tinham naquela época, que eles estavam vendo isso e não estavam fazendo nada. Ele fala aqui para mim e para você, quando não nos importamos mais com os moradores de rua. Ele fala para mim e para você, quando não conseguimos entender como é que um jovem radical vai para a Amazônia, como o nosso Lucas aqui da igreja foi. Ele fala para mim e para você, quando não entendemos que crianças, que a Junta de Missões Nacionais tem lá perto do Chapadão, no meio do Chapadão, no Projeto Viver, e carecem
Não só das nossas orações, mas das nossas ações de ir, de contribuir, de orar, de estar junto, de fazer alguma coisa. Porque nós estamos vendo isso. E o que eu tenho feito, esse mês de setembro, a nossa igreja fala sempre em missões, mas especialmente no mês de setembro, e no mês de março também, mas em setembro estamos aí com as missões nacionais. Damos assim uma ênfase maior na palavra, talvez nos anúncios, talvez no foco, né? Mas todos os meses temos falado de missões em nossa igreja. Será que eu e você realmente nos importamos em ir aos pobres? Será que vale a pena? Será que eu me importo quando às vezes o Estado não chega onde tem que chegar? E o cristão às vezes vai fazer isso. E ele faz isso, irmãos, e às vezes eu faço isso e fazemos algumas coisas. Entendam o que eu vou dizer, não é porque gostamos, não é até porque queremos, mas é porque amamos o Senhor, e por isso eu consigo ir. Porque eu amo ao Senhor, eu consigo ir aos pobres, porque se eu quisesse ir por mim, eu não iria. Olhando para o profeta Amós, ele não era uma pessoa pobre. Lá no início, o capítulo, quando a sua chamada é dita ali, fala que ele era um boeiro, como alguns dizem, o cuidador de um gado miúdo, de vacas ou de ovelhas, colhia também sicômoros, que algumas pessoas dizem que era parecido com os figos que nós temos hoje, tinha que se cortar a ponta para que o fruto pudesse amadurecer, mas na verdade o texto ali aparece, alguns textos e palavras aparecem uma única vez, que é no livro de Amós, e outros são de difícil interpretação, mas enfim, ele não era um trabalhador paupérrimo, talvez não fosse também tão abastado, mas era alguém que tinha uma condição de viver bem, com contentamento, tinha uma condição de vida saudável. E este homem, ele se importou com os pobres. Se importou tanto com os pobres que quando o Senhor o chama, nós vamos ver isso daqui a pouco, ele sai da sua cidade, em Técoa, que é perto ali de Jerusalém, fica entre Jerusalém, uns 15, 18 quilômetros de Jerusalém, Reino do Sul, e vai pregar para o Reino do Norte. É interessante que ele sai do seu lugar de conforto, deixa as coisas dele e vai. Até onde você iria pelos pobres e necessitados? Oséias saiu não só da sua cidade, mas saiu também do seu território. Foi além das suas fronteiras para falar ao rei, aos profetas, aos sacerdotes, aos abastados, para falar a todos. Será que vocês não estão vendo isso? Será que até no sábado, como diz aqui no versículo 5 do capítulo 8, vocês querem abrir o sábado que é do Senhor? O sábado onde a lei prescreve e ajudar, né? Aqui no caso é Israel, mas Israel tinha esquecido a lei do Senhor. Não estava cumprindo os seus votos com o Senhor. E abriam também o comércio no sábado. Nas festas da lua nova, numa festa religiosa, queriam que acontecesse mais festa para vender mais coisas e ganhar mais dinheiro, e oprimir o pobre, oprimir o necessitado, e tratavam com pesos injustos. Havia algo como se fosse uma balança, como nós temos hoje, a grosso modo, um peso aqui que tinha um determinado valor, vamos imaginar 1 quilo, e se pesava um determinada trigo, cereal, qualquer outra coisa, e quando a balança ficava equilibrada, eu tinha 1 quilo daquele meu produto. E sabe o que eles faziam? Diminuíam esse peso padrão, colocavam menos, e roubavam a quem não tinha dinheiro, e eram mais abastados. Olha, irmãos, da mesma forma que quanto mais perto do Senhor nós queremos chegar, quanto mais perto do Senhor nós chegamos, mais queremos estar, quanto mais longe dele estamos. Se não nos voltarmos para Ele, mais longe vamos querer estar, mesmo que não saibamos disso. Cada vez mais nos afundaremos quando nos esquecermos das causas que o Senhor lutou. Cada vez mais nos afundaremos quando nos esquecermos dos pobres e dos necessitados. Mas ainda, até onde você iria? Voltei, apertei errado. Até onde você iria pela aliança que tem com Deus? Até onde você iria pela aliança que você tem com Deus? Eu quero ler o texto de Oséias, é só voltar uma página, ou até no mesmo texto, capítulo 7, 14 e 15. Vamos ler o 3:8 também, que tem um pouco a ver. Amós, eu falei Oséias, né, gente? Amós 3,
8, e depois o capítulo 7, os versículos 14 e 15. Amós 3:8 diz assim: o leão rugiu, quem não ficará com medo? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Capítulo 7, os versículos 14 e 15. Amós respondeu então a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Eu cuido de gado e colho sicômoros. Mas o Senhor me tirou de andar atrás do gado e me disse: vá, profetize ao meu povo de Israel. O primeiro versículo que lemos, lá no 3:8, e são várias perguntas ali onde a resposta praticamente é sempre a mesma. O leão rugiu, quem é que não vai sentir medo? Irmãos, até quando tinha um zoológico, ia muito, num tempo muito distante, quando eu era adolescente, junior, e ia no zoológico aqui no Rio de Janeiro, quando o bichinho estava quieto lá era tranquilo, mas quando ele fazia alguns barulhos e rugia, gente, era absurdo. Imagine um leão rugindo e você não sentir medo. É claro que você vai sentir medo. Imagine o Senhor falando com você. Você não vai falar pelo Senhor? O Senhor nos convida, nos chama para irmos a manter aliança com Ele. O Senhor nos convoca para irmos e proclamar esta aliança com Ele. É interessante que o povo de Israel tinha esquecido esta aliança. O povo do livro, como é conhecido, o povo da Torá, o povo que tinha lei, o povo que deveria ser um exemplo aos outros povos. Ele tinha esquecido desta aliança. E a aliança, irmãos, citando aos que vão casar, e aos que já casaram, os que estão casados há muito tempo, a aliança é que sustenta qualquer relacionamento. Não é o amor, não é a paixão, não é o sexo, não é o financeiro, não é a sua família, é a aliança que você tem. É o compromisso que você faz com o seu Deus de servi-lo, mesmo quando você no seu interior diz: Senhor, eu não quero, não consigo fazer isso, não vou. Sou pesado de língua, Senhor, como é que eu vou falar para o faraó? Ah, não, eu vou fugir para Tarsis, eu vou embora. Senhor, ainda sou um jovenzinho, sou um menino, não posso falar. São profetas que falaram isso. São homens que têm o seu nome escrito na palavra do Senhor. Eles também um dia tentaram recusar profetizar em nome do Senhor. Tentaram não cumprir a aliança que um dia eles disseram que cumpririam. Mas esta aliança, o compromisso deles, foi maior do que a sua própria vontade. Nós precisamos entender que o profeta Amós, ele diz aqui: olha, eu estava lá no meu canto, estava cuidando do meu gado, e Deus me chamou. E ele fala para Amazias aqui é um profeta profissional, e não entende de forma pejorativa, nem qualquer outra coisa. Esse profeta profissional era um profeta que era pago, né? Era um profeta da corte real, e era pago por isso. E falando em ser pago, pastor, se eu tivesse sido pago para isso, teria que dividir a minha conta com a Tainara e com o Bruno, né? Porque eles já pregaram, já falaram muito bem aqui. Mas Amazias era um profeta profissional da corte, recebia para isso. Só que recebendo para isso, ele só falava o que o rei queria ouvir. Recebendo para isso, ele fazia vista grossa para as injustiças sociais. Recebendo para isso, e recebendo subornos, como Amós, Miqueias e Isaías vão falar, que são contemporâneos, viveram mais ou menos esse período do século 8, os profetas do Senhor, os sacerdotes, os líderes religiosos, eu e você, às vezes nos subornamos e não conseguimos cumprir a aliança que Deus tem conosco. E ele diz: olha, eu não sou profeta, nem discípulo, nem filho, nem tenho família nenhuma, mas Deus me chamou. Irmãos, até onde você iria pela aliança que você tem com Deus? Vocês ficaram curiosos, mas tem um versículo ali que eu não li. 5, 21 a 23, e o 27 eu vou ler depois. Diz assim o capítulo 5: eu odeio e desprezo as suas festas, as suas reuniões solenes, não tenho nenhum prazer. Mesmo que me ofereçam
holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. De nada adianta o louvor que tivemos hoje aqui, de nada adianta a palavra, se o Senhor não for o centro, se o Senhor não for a plateia que está me ouvindo. Porque muitas vezes com esta pandemia, parece que não temos a reverência do culto quando assistimos ele em casa, seja que culto for. Parece que não entendemos. E quando vemos aqui, ou quando estamos vindo para a igreja, quando tínhamos os encontros, as nossas comunidades, a igreja e todas as outras igrejas se enchiam dos seus membros e dos seus convidados, parece que o culto era mais gostoso, era melhor, porque me agradava. Com certeza não é esse o objetivo da pandemia, mas aproveite a pandemia para rever o seu conceito de adoração ao Senhor. Eu tenho pelo menos 2 conceitos na minha mente, lá do tabernáculo, que havia uma pia antes, onde o sacerdote se lavava, para poder se apresentar ao Deus que ele cria. Se lave primeiro, porque tem essa consciência que você precisa estar limpo, porque para quem você vai se apresentar, a quem você vai adorar, é um Deus que não tolera o pecado, não tolera a sujeira. A outra figura bem conhecida é de Isaías. Cuidado com o que tem na sua língua, no seu coração. Purifique-se, porque com o Deus que você diz que fala, Ele é santo, santo, santo. O povo de Israel, o povo de Deus, você, temos o desprezo do Senhor quando somos hipócritas na nossa religiosidade. Somos desprezados, porque de nada adianta o louvor, de nada adianta as ofertas, de nada adianta a palavra, de nada adianta a transmissão, de nada adianta se isso não for para o Senhor, porque o que eu faço, tenho que fazer para o Senhor. E como disse, mesmo que o que eu estou fazendo, eu não queira fazer, mas pela aliança que eu tenho com Deus, e por entender a quem eu posso alcançar com a palavra de Deus, porque como o leão ruge, eu sinto medo, Deus fala, eu tenho que profetizar e falar em nome dEle. Até onde você iria por aquele que te amou? O versículo 27, talvez seja um dos versículos bem interessantes do capítulo 5 de Amós. E se eu falei Oséias, desculpe, porque eu acho que eu falei Oséias outras vezes, mas é Amós, é o alemão, o Alzheimer. Amós 5, 27. Por isso eu vou mandar vocês ao exílio para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Amós está ali mais ou menos no período de 760 a 740. O primeiro exílio de Israel, quando o Império Assírico vem dominando o mundo, Israel definitivamente é tomado em 722 a.C. Na época de Amós, a Síria não era grande potência, estava assim crescendo. E os profetas eram pessoas bem antenadas ao seu tempo, politicamente falando. Mas a Assíria naquele período estava em crescimento, não era a potência que vai se tornar poucos anos depois. E vamos ver se eu consigo passar o slide. Volta. Não sei se vai dar para ver. A linha azul. Obrigado, Rodrigo. Desce só um pouquinho agora. Consegue descer? Não, então é subir. Isso. Em azul é o reino do norte, aonde Amós foi profetizar. Saiu do sul da sua cidade e foi profetizar no reino do norte. Ele diz no 27 que o Senhor vai mandar vocês ao exílio além de Damasco. Consegue ler o que tem além de Damasco? Não importa o tempo, irmãos. Se não sentirmos medo do leão, e se ouvirmos a voz do Senhor e não profetizarmos, o nosso fim é o exílio. E exílio, para aquele povo, até os dias quando João vai escrever o seu Apocalipse, que fala da grande Babilônia, que foi o segundo exílio, o exílio assírico, o exílio babilônico, são coisas que marcam e tiram o teu relacionamento com Deus. Aquele povo, naquela época, tinha um relacionamento muito forte com a sua terra,
com onde eles estavam, porque eles acreditavam que Deus estava ali. Por isso o tabernáculo, Deus acompanhava, Deus morava, né, no tabernáculo. Por isso o templo. Por isso Deus é o Deus de Israel. É o Deus da terra, é o Deus que está ali. E quando eu saio dali e vou para um povo pagão, servir como escravo ou como qualquer outra coisa, eu fico sem Deus, eu fico no exílio. E quando eu não ouço a voz de Deus, quando eu não consigo entender o que preciso fazer, quando eu não consigo ir, é porque eu estou vivendo um exílio sem saber. Eu estou longe de Deus, mas tão longe de Deus, e vivo pensando, se eu estivesse na minha terra, se naquele tempo onde eu não ia até os pobres, se naquele tempo onde eu não cumpria a aliança com o Senhor, se naquele tempo da pandemia, que eu tinha tempo para ler a Bíblia e para orar, e eu estou falando a meu respeito também, irmãos, não fiz isso, iremos viver, possivelmente, um exílio. Pode passar, Rodrigo, mais um. Até onde, irmãos? Até onde você vai? Até onde iríamos? Até onde você quer chegar pelo Senhor? Onde você quer chegar, não. Até onde o Senhor quer que você chegue. Amós 5:24, talvez seja o versículo-chave do profeta Amós. Em vez disso, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Em vez disso, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. É interessante que boa parte do ano, naquela época, os rios ficavam com as suas fontes secas. E o povo entende perfeitamente o que é isso. Ter falta de água. Não havia vida nas suas margens, vegetal e até animal. E Amós aqui está dizendo, olha, em vez de todos esses cultos que vocês estão fazendo, em vez de todas essas coisas ruins, em vez do suborno, em vez do roubo, em vez de respeitar a aliança, de respeitar e afrontar o Deus, que a justiça, que a retidão corra em vocês todos os dias do ano. Corra em vocês como águas limpas, que dão vida por onde passam. Corra como um ribeiro perene. Que a cada dia as suas águas são renovadas, que a cada dia há uma nova esperança, que a cada dia há um novo lugar para ir e falar em nome de Deus. Estamos sempre em missão, irmãos. O versículo que foi lido aqui, esqueci o capítulo no início, versículo 21 de João, é o finalzinho lá do livro de João, né? Diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Irmãos, desde aquela época, os discípulos, eu e você, estamos sempre em missão, sempre. Não é porque às vezes estou aqui, ou estou em casa, ou estou no campo, ou estou cantando, ou estou no meu trabalho, ou estou numa condução. Eu estou sempre em missão. Porque assim como o Pai enviou Jesus, Jesus nos enviou. E precisamos ir. Até onde? Até onde o Senhor quiser. A grande dificuldade não é saber para onde o Senhor quer nos levar. A grande dificuldade também talvez não seja nem ouvir a voz do Senhor. Eu costumo dizer para mim mesmo que a grande dificuldade é cumprir e ter coragem de fazer cumprir esta voz, esta vontade do Senhor na minha e na sua vida. Pastor Estevão, que cuida da Cristolândia, não sei de onde ele veio, né? Eu esqueci, mas que coisa louca, um jovem pastor da Bahia, né? Vem para o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, e não vou falar o restante das frases, mas vem para cá cuidar de pessoas viciadas, de cracudos, como dizem por aí, de pessoas dependentes de drogas, de pessoas que estão vivendo no exílio sem Deus. O que um jovem vem da Bahia? O que um jovem sai daqui do Rio de Janeiro, vai para o Amazonas? O que um jovem faz se não for pelo Senhor? Irmãos, é Deus quem tem que nos dirigir, é Deus quem tem que nos ordenar, é Deus que tem que nos mandar. Até onde você iria?
Amós não era alguém pobre, como dissemos aqui, mas ele se importou com a situação dos pobres de outra região, de outro reino, porque ele era do reino do sul, e ele foi para o reino do norte falar. E às vezes nós ficamos parados, não fazendo, não falando. Há uma frase de Santo Agostinho, que às vezes eu concordo com ela, às vezes eu discordo. E quem sou eu para discordar, né? De São Francisco de Assis, Francisco de Assis. Ele diz: pregue o evangelho, se necessário for, use palavras. Tá, quando não der para usar as palavras, mas irmãos, o evangelho é falado. Eu tenho que falar. Quando não der para falar, a minha vida falará. E às vezes eu não prego porque a minha vida não fala. E quando eu falo, eles olham para mim e me acham hipócrita. Então a minha vida tem que falar primeiro para as minhas palavras terem a sua razão. Amós era assim, saiu de uma cidade, da sua terra, foi para outro lugar, para outro reino, falar para alguém pobre, necessitado, porque ele se importou com isso. Amós não morava no reino de Israel, morava no reino de Judá, no reino do sul. Amós não era profeta. E nenhuma dessas coisas e tantas outras o impediu de falar em nome do Senhor. Amós não era você, mas você poderia ser Amós? Será que eu poderia ser Amós? Será que eu deixaria alguma coisa para ir? Será que eu teria autoridade para falar em nome do Senhor? Será que eu e você estaríamos em missão como devemos estar? Será que eu e você teríamos a coragem e a ousadia de, ouvindo a voz do Senhor, falar em seu nome, com a vida e com palavras? Será que poderíamos ser como Amós foi e o seu exemplo? Responda para ti e cumpra a sua missão. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque, antes de tudo, Tu tens falado as palavras hoje para a minha vida, que realmente a Tua aliança possa nos sustentar, que o Senhor, ó Deus, possa fazer nós irmos por amor, por aquele que nos amou, que possamos, em nome de Cristo, porque Ele nos amou primeiro, ir e cumprir o que o Senhor deseja para o Teu reino, para a nossa vida, para a minha vida. Oramos pedindo a Tua coragem, a coragem de Amós, a coragem de alguém que poderia ficar onde estava, a coragem de alguém que poderia não falar o que falou, a coragem de alguém de sair da sua zona de conforto, a coragem de simplesmente ouvir a Tua voz e fazê-la se cumprir na sua vida. Que em nome de Jesus tenhamos a ousadia de ir por aquele que nos amou primeiro. É em nome dele, Jesus Cristo, que oramos. Amém.